Muito bem. Como nós alquimistas aqui, os meus alunos que estão aqui presentes, ou os alquimistas já mais adiantados, enxergamos a criatura humana? Para nós, e para quem ainda não conhece, vamos explicar. Para nós, a gente enxerga a criatura humana como a árvore da vida, como se ele fosse uma árvore mesmo. Então, a parte de baixo são as raízes, a parte de cima é a copa, são as flores. Okay? E o tronco é o sal, é o que une a cabeça com as pernas, é isso aqui. É o tronco que une, tá? Aí então a gente chama de sulfur, de sal e de mercúrios, tá? E sempre regido por 4 elementos importantes da natureza, os elementais: fogo, terra, ar e água, tá? Sempre isso aqui está sempre conversando um com o outro, sempre conversando um com o outro. É isso que nós pensamos no atendimento. A mulher, todos nós temos os 4 elementos, mas a mulher tem muito mais água e ar. A mulher fala muito, é muito ar. Então ela fala. E outra coisa, ela tem bastante água, ela se adapta, coitado, não, vem cá, vamos ver e tal. Né? Chora, né? Por quê? Porque isso está dentro do arquétipo dela, da estrutura da mulher. Agora, o homem já tem mais o quê? Fogo e terra. Já é brabo, nervoso, rígido, duro, seco, agressivo, né? Está dentro do arquétipo. Você vê que você põe o homem para dançar, não vai, né? É mais difícil. Claro que tem profissional, mas é mais difícil. A mulher não, já tocou a música, já se adapta nessa situação, né? Se você pegar um balde de água e jogar aqui na sala, o que vai acontecer? Aonde ela for, ela vai nivelar todo mundo, vai se adaptar todo mundo, vai estar no mesmo nível. Agora joga um balde de terra aqui, o que acontece? Fica. Então a mulher é o balde de água, o homem é o balde de terra. Não tem jeito. Isso está dentro da gente, isso está dentro da natureza. Ninguém foge disso. Tá? Os 4 elementos. E para nós também é muito importante os biorritmos da natureza. Tá? Então, 6 horas você acorda, 12 horas você almoça, janta às 18 e dorme à meia-noite. Então, fogo, terra, ar e água. Olha que coisa interessante, né? Se você for ver, os acidentes maiores, os infartos, sempre na parte da manhã. As brigas. Ó, e depois você almoça e aí você já está mais relaxado, né? Você já comeu, já começa a acalmar as coisas. Depois, à tarde, impera, rege o elemento água. E à noite, o elemento ar. Olha que coisa interessante, a perna incha quando, hein? É à noite, é de tarde para de noite, né? Ou é de manhã quando você acorda? Não. A falta de ar vem quando? De manhã ou é de madrugada? Madrugada, não é? O indivíduo almoça e fala assim, nossa, desceu bem, assentou, hein? Ó, terra, assentou, essa é a expressão. Então a gente é regido por esses 4 elementos e pelas 3 substâncias que formam o nosso corpo. Nós temos 3 caminhos de cura que nós usamos dentro da alquimia, da filosofia alquímica, aqui na escola, né? Que é o trato pelo similar, pelo oposto e pelo complementar. Então vamos dar exemplo, né? Se você tem um indivíduo que tem um excesso de ar, ele fala, tá, o discernimento está confuso, não entende o que está acontecendo. Então, para nós, ele tem um excesso de ar. Como que você trata esse ar em excesso do indivíduo? A gente pode tratar pelo similar, dando mais ar para ele. Florais que são ricos em ar, por exemplo, ou compostos que são ricos em ar. Ou uma formulação em que vai despertar, vai aumentar a ação do elemento ar. Aí a gente consegue diminuir esse ar, a pessoa já se centra mais. Agora, eu também posso usar o oposto, né? Pensa que você tem um balão de ar. Como é que você abaixa esse balão? Amarrando um saquinho de água ou um saquinho de terra, né? Aí ele cai. Eu posso tratar também com complementar, que é o eixo complementar do fogo. Também é uma maneira da gente tratar. Ok? A mesma coisa. Se eu tenho um indivíduo que é terra, muito seco, duro, assim, nem mexe a boca para falar, rígido, né? Tudo para ele é certo, metódico, arrumado. Então, não se adapta, para ele tem que ser aquilo e acabou.
Então ele tem um excesso de terra. O que eu posso fazer para empastar isso um pouco, melhorar? Eu dou água para ele, dou complementar. Ou eu então aqueço essa água um pouco. Ou eu dou fogo, né? Como é que a minhoca melhora a terra aerando mais? A terra dura, seca. Você põe minhoca lá, ela vai abrindo túnel, né? Aí você está levando ar para dentro da terra, aí ela fica mais fofa, mais moldável, né? Não tem como fugir disso aqui, porque nós fomos feitos assim. Todo mundo é assim. É fácil. Indivíduo nervoso, agitado, tenso, explosivo, ele tem muito fogo. Nossa, cara, tem um fogo. Nossa, não para esse menino. Tem um fogo. Ué, por que não fala que tem uma água, né? Não fala. Ou então aqui está o indivíduo chorão, que sente de tudo, tudo para ele é emocional, é a esponja dos problemas dos outros. Vem cá, conta aqui, eu te ajudo. Eu ia fazer esse negócio para mim, mas vou fazer para você. Nossa, que coisa, meu Deus. Vamos chorar, né? Tem essa manifestação. Tá? Então, essa é a lógica do nosso tratamento. Existe o kit nosso, que são 99 flores, que é o básico de toda a construção do Joel. Ele examinou mais de 2.000 flores, né, lendo a áurea e a vibração dessas flores, ele foi compondo e, inteligentemente, ele foi construindo a ideia, a filosofia e as regras de tratamento, tal, de composição dos florais. E assim surgiram uma série de compostos, inclusive para crianças, para animais, etc. Também que faz. Ambientais, a parte de estética. Esses são os primos, né, que a gente pinga dentro dos compostos, a gente vai fazendo a nossa formulação. Os compostos também agem nas substâncias ou nos elementos, quando a gente quer adequar esse paciente. E alguns mais compostos, mais concentrados, que é o Flor da Vida e o equilíbrio metabólico, que eu vou falar um pouquinho também. E aí nós temos um universo, um arsenal enorme. Os alunos aqui sabem bem disso. Ah, põe isso, põe aquilo, como é que é, tal, aquela forma. Eles ficam todos empolgados em aprender a usar, né? São kits bastante avançados, vão desde a matéria até a orientação espiritual do indivíduo na linha da vida, né? Ele fala assim, nossa, eu estou aqui, não sei o que eu vim fazer, né? Chegou aos 49 anos de idade, e aí? Começa uma vozinha lá, e aí? Começa a questionar, ele já começa a entender mais do que ele não quer mais para ele do que o que ele quer. O que ele quer ele não sabe, mas o que ele não quer ele já começa a dizer, ó, isso aqui não quero mais, né? Então, para todos os níveis de idade, para todas as idades e momentos do indivíduo, os florais agem. Tem essa gama grande, não só no corpo físico, mas no corpo áureo, na sua vivência do dia a dia, na experiência que você está tendo no dia a dia hoje. Você pode discutir com um colega, ficar extremamente magoado, sentido. É uma experiência que você passou, isso fica na sua áurea, né? Ou você pode estar perdido na vida. Não sabe para onde vai, está no caos, não compreende nada do que está fazendo aqui. Então a gente tem que orientar esse indivíduo, o que ele veio fazer. Quanto mais você colocar ele na linha da vida dele, menos doente ele vai ficar. E mais feliz. E aqui é uma outra disposição dos compostos, os alunos conhecem bem isso. Eu quero falar um pouquinho aqui do álcool. Os compostos, uma parte dos nossos florais contém álcool dentro, só que a dose é bem pequena, é bem abaixo do que a Organização Mundial da Saúde e os especialistas dizem. A dose máxima são 30 gramas de álcool etílico por dia tolerado, né? Só que o fígado tem uma capacidade de neutralizar 0,24 gramas por minuto, em média, né? Dependendo do peso, altura e algumas doenças prévias, mas em média ele consegue neutralizar 0,24 gramas por minuto. Então, o que eu coloquei aqui é que, assim, a alcoolemia, né, que por lei, o indivíduo, se você medir o indivíduo depois de 1 hora que ele bebeu qualquer bebida alcoólica, tem que estar no sangue abaixo de 0,60 gramas por litro por minuto. E os nossos florais chegam muito pouco. Se você fizer uma composição bastante forte, pesada, a quantidade que a gente vai atingir aí é 0,3 gramas por litro, bem abaixo, 0,03, bem abaixo do que é pedido pela lei e pela Organização Mundial da Saúde. E, na realidade, isso circula só em 6 minutos, ou 3 minutos, ou 2 minutos. Quer dizer, é uma concentração bastante pequena, e mesmo assim, para pessoas que não toleram o álcool, nós temos outra ferramenta de usar
pulveriza no copo, espera um pouco. Então, tem vários recursos que a gente usa também para que o indivíduo se beneficie do floral, independente dele não tolerar o álcool, tá? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas e o álcool, tal, como é que é, né? Como nós temos compostos também, os glóbulos, que não contêm, são glóbulos que não contêm álcool. Uma outra coisa importante dentro da nossa terapia, que são mais para os terapeutas, é que a lei que está por trás da prescrição de florais, eu coloquei aqui para relembrar, que em 2004 já a nossa prefeita Marta Suplicy autorizou aqui no município, em São Paulo, o uso de terapia floral. Isso é um decreto registrado que está aí. E agora, mais recentemente, no primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementar, e o Sistema Único de Saúde foi autorizado a aceitar mais 10 terapias dentro das práticas de integrativa complementar no Sistema Único de Saúde. Foi agora em março o nosso ministro da Saúde. E aqui estão os objetivos, eu coloquei rápido, mais para ilustrar, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, os objetivos e também as principais diretrizes em desenvolver e fortalecer esse tipo de terapia também dentro do tratamento dos nossos pacientes. E com isso, com essa medida, incluiu-se mais 10 terapias, complementando agora 29 práticas integrativas complementares aqui dentro do nosso país, e a terapia floral se encontra também agora autorizada. E dentro do glossário temático de práticas integrativas complementares, está lá na página 121, os florais de Joel Aleixo. Quer dizer, estamos dentro da lei sem problema nenhum, tá? Então não há problema, porque agora está instituído oficialmente dentro do país. Agora é lógico que precisam se formar terapeutas capacitados e profissionais capacitados para lidar com todas essas terapias novas que foram autorizadas, tá? Muito bem, aqui só para falar um pouquinho para vocês, esse é o nosso raciocínio quando nós vamos tratar, por exemplo, hipertensão arterial. Os alunos sabem disso, conhecem, não? Dependendo da hipertensão, se eu tenho uma hipertensão fogo, se eu tenho uma hipertensão água, se eu tenho uma hipertensão terra ou ar, dependendo da manifestação como essa hipertensão se manifesta, e se os alunos sabem ver isso no paciente, aqui no nosso ambulatório eles comentam, isso aqui tem terra, isso aqui tem fogo, isso aqui é isso, etc. E aí nós temos as nossas formulações aí para usar em cada tipo de hipertensão arterial também, né? E aqui eu vou falar um pouquinho de diabetes, já estou chegando no meu horário. Então é assim, vamos falar também como é que a gente auxilia aí o tratamento do diabetes com os nossos florais, né? Só para entender um pouquinho a classificação laboratorial do diabetes, então nós temos assim, o indivíduo que não é diabético, o pré-diabético e o diabético. A gente usa muito a hemoglobina glicada, né? Para avaliar esses pacientes. Então vejam, do ponto de vista de glicemia de jejum, o indivíduo que tem uma glicemia de jejum abaixo de 100, ele não é diabético. Se ele tiver entre 100 e 125, ele é considerado pré-diabético. E se ele tiver acima maior ou igual a 126, ele é diabético. Tá? A classificação laboratorial. Se eu fizer uma curva glicêmica de 2 horas, ou seja, ele vai em jejum, eu dou um copo de água açucarada, padronizada para esse indivíduo. Ele toma, depois de 2 horas eu meço. Se tiver abaixo de 140, ele não é portador da doença. Se tiver entre 140 e 199, ele é um pré-diabético. Mesmo que a glicemia dele de jejum estivesse razoavelmente normal, estou desconfiado, faço uma curva glicêmica com um teste de tolerância à glicose. E se depois de 2 horas for maior que 200, maior ou igual a 200, ele é diabético. E a hemoglobina glicada, que é um parâmetro que a gente usa para saber como está a evolução desse paciente também, que é dosado no sangue. Uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7 não é portador. Entre 5,7 5,7 e 6,4, ele é um pré-diabético. Ou seja, ele vai ficar diabético se eu não tomar medidas de tratamento nele. E se já for acima de 6,5, ou igual ou maior a 6,5, aí ele é um diabético. Então, nós usamos a hemoglobina glicada como um parâmetro de controle desse paciente, se ele está indo bem no tratamento, se não está.
Então, se eu estou tratando, por exemplo, o paciente estava aqui com 6, por exemplo, eu começo a tratar, essa hemoglobina glicada dele vem para 5,7, 5,6, o tratamento está correto. Eu consegui melhorar o metabolismo desse indivíduo em relação à glicemia. Tudo bem? E aqui uma glicemia casual, de acima, você passou na rua, vamos fazer aqui uma triagem aqui, pega o indivíduo aí, dosa, vê quanto está. Está acima de 200 e ele tem sintoma, bebe muita água, urina muito, está emagrecendo, então esse indivíduo já pode ser considerado diabético, tá? Normalmente os endocrinologistas gostam de deixar esse indivíduo, pelos estudos e pelo consenso deles, a hemoglobina glicada por volta de 7. Né? Um pouco mais para cá, se ele é mais jovem, se ele não é, dependendo da condição em que ele pode acompanhar o tratamento, essa hemoglobina glicada ela vai variando como parâmetro de bom controle. Tá? Muito bem. Então, nós também usamos aqui um floral nosso, que chama Equilíbrio Metabólico, que foi desenhado justamente para diabetes, as flores que tem dentro, a maneira como ele é feito, tudo, enfim. E depois aí levou uns 3 anos para a gente construir isso, para o Joel chegar nessa formulação. E chama-se Equilíbrio Metabólico, que a gente usa para auxiliar no tratamento do diabetes. Então, normalmente é para diabético tipo 2, adulto, não importa se é homem ou se é mulher. A gente não mexe na medicação, fala para o remédio, a gente não mexe, a gente ajuda, tá? Não interfere na atividade física lá que o médico está orientando ele, não mexe na dieta, não há necessidade, deixa que o profissional, a nutricionista, o nutrólogo que está orientando isso, você deixa ele como está, seguindo também com esse tratamento dele, tá? E a gente dosa também hemoglobina glicada antes e após o uso do floral e sequencialmente também ao uso do floral, tá? Como é que é o uso? 20 gotas em 2 dedos de água, toma depois do café, almoço e janta, tá? Esse é o protocolo em que a gente usa. Isso aqui, eu coloquei aqui um quadro clínico da evolução que a gente tem, dos resultados que a gente tem com isso. Então, até 2016, a gente tinha por volta de uns 28 pacientes, agora a gente está por volta de 80 pacientes que tomam. Deve estar um pouco mais agora, mas veja, o pré-diabético que tem que a hemoglobina dele estava variando de 5,7 a 6,4, que o uso estava 6,2, com o uso veio para 5,83. O que significa isso? Que ele teve um controle, teve uma variação, a hemoglobina melhorou a hemoglobina glicada. E os que estavam diabético descompensado, a média aqui, 6,66, é um diabético que estava descompensado. Teve paciente nesse estudo que tinha 12, 13, 14 de hemoglobina glicada. A média conseguiu diminuir também. E esse aqui descompensado, acima de 7. Então, o que a gente nota? Que há uma melhora da hemoglobina glicada com o uso, em conjunto com o tratamento dele, com o uso do floral, tá? Do equilíbrio metabólico. E aumentando a casuística, segue o mesmo padrão de resolução. A gente notou, paralelamente ao tratamento do diabetes, também diminuição do colesterol, do triglicérido, diminuição de peso, um aumento na iniciativa do indivíduo começar a fazer dieta e exercício, né? Então, isso deu uma esperança para a gente em colocar também o floral, o equilíbrio metabólico, como um contribuidor no tratamento do diabetes. Aqui estão todos os medicamentos que os endocrinologistas usam e fazem as suas combinações, etc., dentro da regra e das diretrizes deles. E aqui eu coloquei o poder que cada um tem de diminuir a hemoglobina glicada. Esse diminui meio ponto a 1,5 ponto, esse de 1 ponto a 1 ponto, percebe? E aqui também o nosso tem a sua qualificação também como um ajudante no tratamento, também ajudando a diminuir a hemoglobina glicada, tá? Então, é assim que a nossa terapia alquímica do Joel Aleixo está contribuindo com o tratamento dessas patologias, tá? Além de outras contribuições em outras patologias, não necessariamente físicas, mas também espirituais do indivíduo. Uma coisa interessante com o uso do equilíbrio metabólico é que assim, as pessoas começaram a ter mais paz. E foi interessante porque os pacientes falam assim, agora eu estou mais em paz comigo, eu me sinto que eu estou cuidando de mim. Isso é uma coisa interessante que eles falam. Isso não é induzido, não. O senhor está tendo mais paz? Não. Isso
na fala, na conversa, a gente consegue tabular isso. Conseguem dormir melhor, mais disposição e maior motivação. Claro, se você dorme melhor, se você está metabolicamente mais equilibrado, você vai conseguir dormir melhor também. Redução da vontade de comer doce, enfrentando melhor seus problemas, suportando melhor as dificuldades da vida. E uma coisa interessante que a gente notou é maior responsabilidade com a sua vida. Eles passam a ter um interesse maior em se tratar. E aí dá a ideia de também dar para outras doenças, do colesterol, da obesidade, do ácido úrico. Né? Não que necessariamente ele tenha ali um desenho para você tratar o ácido úrico do indivíduo. Mas assim, se você está trazendo mais responsabilidade para o indivíduo, para ele se cuidar mais, fazer uma dieta melhor, fazer seus exercícios, ele está colaborando. Né? Porque a doença diabética, se você notar, a pessoa nega. Olha, só não, é que eu comi um pouco mais. Ele tem uma dificuldade em enxergar a doença que ele tem. A hipertensão não. A hipertensão arterial ele faz quase que questão de dizer que ele está hipertenso. Não, porque eu fiquei nervoso ontem, ela subiu. Tá, mas ela mediu agora, está normal. Não, mas ela subiu. Então, é interessante o comportamento que as pessoas têm frente a essas duas doenças. O diabetes parece que ele não quer enxergar, que é uma doença séria, uma doença que lesa muito. Ele parece que esconde. A hipertensão, ao contrário, ele parece que quer mostrar que ele está hipertenso. E com essa orientação nossa, a pessoa desenvolveu uma responsabilidade maior. Tem um marido de uma colega nossa aqui, uma terapeuta, que não fazia nada, não queria saber de nada, de repente ele tomou, 2 meses depois, ele realmente melhorou a parte metabólica, a hemoglobina glicada dele, que era 17, 15, veio para 9, que foi um bom resultado, mas aí começou a fazer dieta, começou a fazer exercício e obriga agora todo mundo a fazer. Nós temos que fazer. Quer dizer, um político aí falando de exercícios para todo mundo. Não, você tem que fazer, que não sei o quê. Quer dizer, trouxe uma consciência interessante. E a gente nota nisso. E uma outra coisa que a gente notou, e que se nota também no dia a dia, é que o oriental tem uma resposta melhor por causa da disciplina. O oriental tem aquela disciplina dele. Então, é interessante que, para ele, o equilíbrio metabólico, ele parece que traz mais responsabilidade ainda. Não posso afirmar isso categoricamente, mas há uma nuance, há uma observação nisso, o que deixa a gente bastante empolgado com essa nossa contribuição. Deixa eu ver, acho que esse é o último. Então, veja, a observação com o uso floral aqui metabólico faz nascer essa possibilidade do floral participar como mais um recurso no tratamento do diabetes, principalmente. Que ele foi desenhado para essa doença, tá? Eu acho que é o último. Bom, agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar, o que quiser perguntar, o que tiver a meu alcance de responder, eu tenho imenso prazer. Vamos lá. Como é tomado esse floral? O microfone. Já está ligado? Não. Já está? Olha, como é tomado, né? A prescrição que a gente preconiza são 20 gotas em 2 dedos de água depois do café, almoço e janta. 20 gotinhas. Depois do café, almoço e janta. A gente até gosta que dá uma bochechada antes de engolir para já começar a ter ação do floral na mucosa bucal. Viu? Quando se tem um quadro de hipoglicemia, é indicado também? Não, veja bem, a hipoglicemia, para ser um quadro de hipoglicemia, ela tem que ser caracterizada mesmo, né? A hipoglicemia, o indivíduo tem que estar com sintomas, você dosar na hora, se realmente a dosagem está baixa, e ele se alimentar e melhorar a glicemia e sintomas. Isso é o padrão da hipoglicemia. Não, a indicação assim para hipoglicemia, ele não foi desenhado para isso, porque ele vai estimular a produção, a melhora do metabolismo glicêmico. O que eu tenho conversado com o Joel é que assim, o que parece é que ele parece estimular um pouco a secreção de insulina, mas ele melhora muito a ação periférica da insulina. Que as pessoas que tomam e fazem esse exercício depois das refeições, a glicemia baixa muito mais rápido do que quando ele não toma. Então nós acreditamos que ela tem uma ação na periferia.
Então, a ação dela é diminuir a glicemia. Não estaria indicado, não. Agora, veja bem, se você tem uma pessoa que você quer trazer mais responsabilidade para a vida e etc., você também pode usar, tá? Não que necessariamente você vai causar uma hipoglicemia grave nele. Agora, para quem já tem o açúcar diagnosticado, né, o açúcar baixo diagnosticado como hipoglicemia, não é aconselhável. Né? Qual a influência dos signos? Dos signos na doença ou no tratamento? Tratamento. No tratamento. Então é assim, os signos de água são mais susceptíveis, porque a doença é metabólica. Signos de água são, que a gente vê, câncer, escorpião e peixes. Porque a doença ela é metabólica, ela tem uma linguagem com a água. Viu? No caso de depressão também é... Então, a depressão do indivíduo está mais relacionado com o aspecto da motivação. Ele tá sem motivo, sem valor dominante, quer dizer, ele não vê futuro para ele. Então isso tem que ser estudado com mais cuidado. Né? O indivíduo que está deprimido é porque ele está frustrado e não está realizando algo que ele desejaria fazer, ou o que ele faz ele não está contente. Então ele tem que fazer primeiro uma consulta? Faz uma consulta para ver, olha, será que está com falta de fogo? Será que ele tem muita água? Ou será que tem muito ar apagando esse fogo? Né? Porque o fogo, se você fizer só, ele incandesce. Agora, se fizer, ele apaga. Então, tem que estudar mais a árvore da vida desse indivíduo, como está a regência dos 4 elementos, etc. Mas, normalmente, aqui, o pessoal do ambulatório, os alunos sabem que o paciente chegou meio deprimido, sem vontade, sem iniciativa, não acorda de manhã, porque está faltando fogo na vida dele. Está faltando a ação do elemento fogo. Que todos os elementos têm que atuarem equilibradamente. Quando um tem mais que o outro, começa a predominar, isso atrapalha o equilíbrio da árvore da vida. Em relação à hipertensão, ela está sempre relacionado com o desequilíbrio das substâncias ou dos elementos? Normalmente ela se expressa mais pelos elementos, na nossa experiência. Sempre ela vai expressar, é um expurgo dela pelos elementos. Aquele elemento está regendo aquela situação. Então, por exemplo, vamos fazer um caso prático. O indivíduo vem com uma dor no joelho, por exemplo. Né? Essa dor no joelho pode se manifestar de que maneira? Um joelho quente, avermelhado, né? Ou ele pode aparecer com o joelho inchado e frio. Então, ele tem um elemento fogo aí atuando no processo. Ou ele tem um elemento água, ou ele pode ter um elemento terra em excesso, é um joelho que dói e que ele nem mexe direito. Porque a terra ali está muito pesada, entendeu? A doutora ali está até sorrindo, porque ela está vendo uma outra fisiopatologia ali. Mas para nós é assim. Né? Mas é assim que a gente pensa, é assim que ele se manifesta dessa forma. Só uma segunda pergunta. O senhor disse que o caminho da cura, então, em relação ao elemento, no caso de excesso do elemento, isso, teria essas 3 opções. Dar o próprio elemento. Isso. Né? Ou você dá o elemento oposto. Ou o elemento oposto. Quando saber se é melhor dar o aí elemento? você tem que ter um princípio alquímico, né? Que rege isso. Precisa ver o que aquele indivíduo está naquele momento precisando. Né? Se ele tem um excesso de ar e está sendo prejudicial para ele, eu tenho que abaixar esse ar, por exemplo. Então eu vou ter que abaixar, a minha primeira opção não vai ser fogo. Porque se eu der fogo, ele pode piorar. Você dá fogo para o ar expande, aquece e vai embora. Então não é isso. Se for uma mulher, eu vou ter que pensar em água, ver se ela tem, como é que está o equilíbrio da água lá no mercúrio. Talvez eu dando água, eu abaixo esse excesso de ar, por exemplo. Ou eu preciso da terra para ela, porque ela não consegue realizar nada, ela não concretiza nada. Então o que está? Está uma terra aerada. Só pegar a terra e fizer... O que acontece? Não concretiza nada. Então eu tenho que ver como é que está a vida dela. Ela está chorando demais, está com água demais, mas está muito emotiva, mas a realização dela está boa. Ela realiza, ela faz, ela tem, ela concretiza, ela trabalha, ela é organizada. Então eu não vou mexer com o elemento terra, eu vou tentar mexer com a água. E assim é a nossa filosofia. Mais ou menos, né? Para entender o que a gente faz. Tá.
Obrigada. Os alunos aí vão fazer perguntas, gente. Vamos lá. É para vocês também essa aula aqui. Doutor Augusto, no caso de hipertensos, né, ele já chega com esse sintoma no consultório. A gente já pode entrar com o equilíbrio metabólico, que também resolve? Também resolve, também ajuda, porque ele mexe com o metabolismo. Agora, você tem que ver quem vai ser o carro-chefe para você tratar. Porque normalmente a hipertensão arterial também vem trazendo um pouquinho de distúrbio metabólico, né? Também vem, às vezes, um diabetes associado, vem uma obesidade associada. Né? Pode sim. Então já pode entrar já Pode entrar, claro, não tem problema não. Aliado a esses outros equilíbrios dos elementos. Da árvore da vida, como é que está a substância, o mercúrio, o sal, o sulfuro, como é que está essa parte. Mas pode sim. Ele funciona bem sim também. Eu esqueci de fazer uma última perguntinha, que é, a gente pode pingar os sutis dentro do equilíbrio metabólico? Não, o equilíbrio metabólico ele foi desenhado assim, ele é um concentrado que a gente não pode pingar nada dentro. Não adianta pingar nada dentro, porque a estrutura dele não permite. É como flor da vida, você não pinga nada dentro do flor da vida. Você dá, por isso que ele é um concentrado, você dá ali direto, acabou. Se você pinga, você mexe com os trígonos que existem lá dentro. Então a gente não pinga nada, não. Pinga no composto, ou faz, né? Aí sim. Mais alguma pergunta? Vamos lá, os alunos, os visitantes. Vai estar na internet isso aí, vai estar, eu acredito que sim. Bom, gente, então eu agradeço. Tem mais uma? Eu ia perguntar. Doutor Augusto, quando... É aluno e paciente, viu? Quando... É porque eu tenho muita dúvida com relação ao diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Sim. E eu sempre tive um preconceito de que o 2 é mais fácil de lidar do que o do tipo 1. Uhum. Na minha família tem muito caso de diabetes do tipo 2 e que eu, antes da escola e tudo mais, eu tinha uma sensação de que eles eram muito emocionais. Uhum. Né? Não, o diabetes tá relacionado com o componente emocional, sim. Tá sim. Tá, né? Existe sim. Desgosto, mágoa. Agora do tipo 1... Para nós, né, alquimistas. Né? Agora do tipo 1, que no caso eu tenho um sobrinho que tem... Isso. Aí o pessoal fala, é adquirido ou ele é congênito? Não, é assim, toda doença, todo diabetes, ele tem um componente genético e tem um componente ambiental. Algo disparou isso. Então ele já tem lá dentro a genética, os genes, para desenvolver o diabetes. Agora, algo acontece na vida, ou no ambiente, ou a comida, enfim, aí faz com que você expresse os genes, porque ele é poligênico, uma doença poligênica, para a doença, entendeu? Então sempre está associado, sim, claro. Daí o uso desse metabólico, mas no caso os elementos, os DNAs, seriam interessantes. É jovem. Sim, claro. Ela está falando um outro capítulo que a gente chama Limpeza da Serpente, onde a gente trata o DNA da pessoa, aquilo que está atrapalhando na vida do indivíduo. Porque, veja, o indivíduo ele vem do pai e da mãe, mas ele não é nem o pai nem a mãe, ele é um outro ser, com outro projeto de vida. Uma outra ideia. Mas ele tem na carga física dele, na matéria, uma parte do pai e uma parte da mãe. Né? Então você pode usar, claro, porque a genética está ali. Né? Então você pode trabalhar também a limpeza de serpente, claro. A serpente para nós é a hereditariedade. Serpente do pai, serpente da mãe. A gente não fala serpente do pai, fala serpente lunar, serpente solar. Né? Mas é a carga genética que esse indivíduo traz com ele no seu corpo físico. E não nele em si. Ele é um espírito eterno em que ele usa esse corpo para realizar os seus projetos nessa vida, nesse momento. Depois ele deixa esse corpo, volta, depois volta de novo e com outro corpo, entendeu? Muito bem. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos aqui. É um prazer enorme vê-los sempre, não só os meus alunos, como colegas e também os meus pacientes e pessoas novas que vieram conhecer aqui. Todos sejam bem-vindos e eu espero ter contribuído com vocês, ter clareado aí algumas dúvidas e estou à disposição, como a escola está à disposição, a atendê-los e sempre recebê-los de braço aberto. Tá bom? Muito obrigado, gente. Tudo de bom. Muito obrigado.